Eu sou Rodrigo Matos e neste vídeo eu vou mostrar o circuito e o código-fonte de uma calculadora. Na verdade, é um somador com um mostrador binário, usando um Arduino Uno. E também vou falar um pouco sobre máquinas de estado, display de 7 segmentos. E sobre botões eu vou falar sobre o efeito bounce e como evitá-lo. Também sobre o estado indeterminado dos botões e também como evitá-lo. Neste vídeo vou usar um Arduino Uno, dois botões, alguns jumpers, display de 7 segmentos, LEDs. Vou usar LEDs vermelhos para o mostrador binário, para saber os resistores que precisamos usar. Vou fazer o cálculo usando os valores genéricos para LEDs vermelhos. Cada LED, dependendo de sua cor, tem a corrente e a tensão de trabalho deles. Geralmente a corrente são 20 miliamperes, mas a tensão varia. Para o LED vermelho, vou usar 2 volts. E sabemos que as portas digitais do ATmega 328 do Arduino Uno são de 5 volts. Então, no cálculo, precisamos fazer aqui 5 volts menos a tensão do LED 2 dividido pela corrente, que são 20 miliamperes, dá 150. É recomendado usar um resistor com uma resistência maior do que este resultado. Vou já mostrar por quê. Os resistores possuem esses anéis coloridos que indicam qual é a resistência deles. Esses mais para a direita indicam qual é a precisão do LED. Quer dizer que ele não é 100% preciso no valor dele, que é indicado por essas cores. É bem aproximado, mas não é 100% preciso. Então, se nos cálculos nós sabemos que precisamos de um resistor de 150 ohms e ele tiver um pouco menos, por exemplo, 5% a menos, pode danificar o nosso LED. Não queremos isso, né? Então, é sempre indicado usar o resistor mais próximo para cima. Vou usar um de 220 ohms, que é esse aqui, que é o mais aproximado encontrado no mercado, né? É esse aqui de 220 ohms. Agora eu vou mostrar o circuito que eu montei para o somador. Bom, este é o circuito que eu montei para o somador com mostrador binário. Vou mostrar aqui os detalhes dele. Eu estou usando os push buttons com o lado que vai para o registrador, para o microcontrolador. Tem um resistor de pull down aqui de 12 kΩ para evitar o efeito, o estado indeterminado do botão, que é quando ele fica oscilando. Tem uma corrente nele que fica oscilando, não é nem high, que é alto, e nem low, que é baixo. O microcontrolador não entende se ele está 1 ou 0, porque ele fica oscilando. Vou demonstrar isso. Vou ligar aqui. Se eu apertar no botão, ele vai incrementar de 0 a 3. Ele volta para o 0 quando chega no 3. Se eu tirar o resistor, o microcontrolador não entende mais qual é o estado real do botão. Ele fica oscilando.
Então, para parar esse efeito, tem que colocar para parar esse efeito, tem que colocar um resistor de pull down. Aqui eu tô usando, aqui eu tô usando um resistor de pull down, mas pode que é quando ele tá ligado no que é quando ele tá ligado no GND aqui no ground. Mas poderia ser de pull up também, que é quando ele tá ligado no VCC, no 5 volts. Como esse display é de catodo comum, então eu tô ligando o catodo no ground. Os catodos, tem alguns terminais aqui que cada terminal ele chaveia, né? Ele é o ground, o GND para cada um dos displays. Eu vou tirar esse jumper daqui e colocar neste bem aqui. Aí ele já mostra o mesmo valor, só que em um outro. Ele já vai mostrar em um outro dígito do display de 7 segmentos. Aqui eu vou voltar para o primeiro dígito. Agora eu vou prosseguir. Eu liguei cada terminal desse aqui, o A, B, C, D, E, F e G. Eu liguei direto em um único registrador aqui. Eu liguei no D. Daqui é o D, eu acho. É no D. Eu liguei aqui, esse que tem de 0 a 7. É a saída de um registrador, por isso que ele está separado do outro registrador que é do 8 ao 13, que não são as 7 saídas aqui, mas já é um outro registrador, que foi o registrador que eu estou ligando os botões. E este mostrador eu liguei aqui neste registrador C, que é o analógico que eu vou usar como saída digital. Vou mostrar melhor essa parte no programa, quando eu estiver mostrando no programa. Aqui eu usei essa outra protoboard para colocar os resistores, para não encher essa protoboard aqui, senão ia ficar cheio de fio aqui, uma bagunça. Estou usando até esse macho fêmea aqui para não ficar um fio passando por cima do display. Agora eu vou mostrar o código onde eu vou demonstrar o debounce, que é quando apertamos o botão e tem uma pequena oscilação antes dele estabilizar. E também como esse clock é de 16 MHz, quer dizer que são 16 milhões de ciclos por segundo. Quando aperta o botão, se não tiver o código correto lá do debounce, que é para tratar esse efeito do botão, ele vai ler o botão, cada ciclo que ele dá, que eu estiver segurando o botão, ele vai incrementar no display. Então eu vou mostrar melhor no código como é resolvido isso. Aqui no header, né, no cabeçalho, eu declarei o array número com 4 termos como byte, e como bytes são pacotes de 8 bits, eu usei binários aqui para
formar os dígitos do display de 7 segmentos. Aqui na declaração eu usei aqui, comentei aqui o A, B, C, D, E, F, G. Está na ordem aqui, como eu coloquei lá mostrei no circuito. Ele está em ordem o A, B, C, D, E, G. E depois como é uma máquina de estados, que eu vou já explicar isso, declarei aqui a variável estado, o disp, que é o que vai ser mostrado no display, mostrador, que é o que vai ser mostrado no mostrador binário, e o resultado, que é da somatória dos dois valores que serão inseridos. E valor 1 e valor 2, que são as variáveis que vão guardar os valores a serem somados. Aqui no void setup eu declarei aqui, como eu estou usando vários bits de um mesmo registrador, eu declarei dessa forma aqui, usando os binários. Também poderia ter usado aqui dessa forma que eu usei para declarar os botões, porque foram só 2 botões. É mais fácil usando esse aqui, que não vai precisar declarar todos os terminais, né, todas as saídas do mesmo registrador. Aqui é mais lógico declarar o display 6 segmentos usando só um registrador, já que eu posso declarar ele como um binário, que é mais fácil de declarar dessa forma. Aqui é o analógico, as saídas analógicas eu declarei como uma saída digital, que vão ser aqui os 3 LEDs do mostrador binário. E aqui o botão vermelho, que é o que vai ser o incremento, e esse branco vai ser o Enter. E no void loop, aqui eu declarei quase todas as variáveis, só no resultado, porque o resultado ele vai receber a soma dessas 2 variáveis que já estão declaradas. O estado 0, quer dizer, como é uma máquina de estado, ela tem vários estados, quer dizer que, por exemplo, o botão, em cada estado ele vai realizar uma ação diferente usando o mesmo componente, né, que é o botão. Eu vou mostrar isso aqui no void loop, que é o loop principal. O port D, que é o display, ele vai mostrar o disp, que vai ser a variável que vai guardar o display, o que será mostrado no display. O port C vai mostrar o mostrador, que é a variável do resultado lá da soma. Vai ficar aqui no mostrador, que o port C é o registrador das saídas analógicas, que eu estou usando como uma saída digital, os pinos analógicos. Para administrar os estados da máquina, eu usei o switch case. O switch para avaliar o estado, o case vai determinar o que a máquina vai fazer em cada estado. O case, no caso do estado ser 0, ele vai ler se o pino, se ele tiver pressionado o botão, se ele tiver pressionado, ele vai incrementar o valor 1, que foi declarado como 0. Foi iniciado como 0 lá quando ele foi declarado. O valor 1 vai ser incrementado para evitar o bounce. O código debounce, que vai esperar aqui no while, vai esperar aqui enquanto o botão estiver sendo pressionado, ele não vai executar nenhuma ação, ele vai ficar esperando. E o valor 1, se ele chega em 0, em 4, ele vai para 0.
ele vai passar a ser 0. Então o display vai mostrar apenas de 0 a 3. Porque no 0B, no binário, estou usando 3 LEDs. Então os primeiros 5 vão ser sempre 0. Então eu só vou poder usar os 3 finais. Na verdade é contado de direita para esquerda. Então os 3 primeiros, 0, 1 e 2. Os 3 primeiros bits que eu vou poder usar. Então só vai mostrar que eu tenho de 3 LEDs mostrando. Só vai poder mostrar do valor 0 até o valor 7. Mas eu vou deixar até o 6, porque na hora de somar, eu posso somar 3 mais 3, vai ser o máximo que eu vou poder somar. Porque se eu colocar aqui, ele vai poder ser somado até 4. O máximo, a combinação, o máximo ele pode ir até 8. E 8 é 1, 0, 0, 0. Já passa, já não vai ser possível mostrar isso com os 3 LEDs que eu estou usando. Então, por isso o display de 6 segmentos vai mostrar apenas até o 3. Aqui o debounce, né, que ele vai esperar, o UI vai esperar o usuário soltar o botão para ele executar qualquer outra atividade. Ele vai esperar 50 milissegundos depois de soltar o botão. E aí tem o if para o segundo botão. O primeiro ele vai incrementar. O segundo aqui é o branco. O vermelho, aqui é o vermelho. O branco, ele vai funcionar como um enter. Ele vai trocar o estado da máquina. Já que está no case 0, o estado está 0, então ele vai para 1 e vai esperar saltar para ele ir para o próximo estado. Aqui se ele incrementar, quando soltar, ele vai passar direto aqui e vai para esse diz que recebe número e valor. Valor 1, por exemplo, a pessoa colocou 3, inseriu 3, ele vai mostrar no display o array, né, array 1, no elemento 3, né, o elemento que daqui desse array aqui de cima. Então, esse aqui, o 0, ele vai mostrar o A, B, C, D, E e o F em alto e o G embaixo. Então, ele vai formar o 0 lá no display. No 1, ele vai estar com o A embaixo e o B e o C em alto. Ele vai mostrar o dígito 1 no display. E assim vai, o 2 e o 3 também. Então, se eu na chamada lá eu colocar 0, ele vai mostrar o valor 0 no display. Se eu colocar 1, ele vai mostrar este outro valor aqui. E assim vai, dependendo como o C conta de 0 a partir do 0. Então fica mais fácil colocar os números certinho na ordem aqui para ser chamado no display. Como eu coloquei o registrador, os pinos dos LEDs na ordem certa aqui no registrador,
o porte C, o número que eu botar aqui inteiro, ele vai entender como binário. Vai ser como se eu tivesse aqui, por exemplo, na declaração dele, poderia ter colocado aqui um 7. Ele é entender também a mesma, como se eu tivesse colocado dessa forma também. Ele vai entender o compilador vai entender, o compilador não, o próprio microcontrolador vai ler em binário. Então é mais fácil assim, porque não vai precisar de um array igual o display aqui, o display de 6 segmentos. E o próximo caso, aqui tem o break, que vai para o próximo caso aqui. Ele vai ler o botão vermelho, vai incrementar o valor 2, que já é o segundo valor que vai ser somado. Se o valor 2 chegar a 4, ele vai retornar para o 0. E o while vai esperar a pessoa soltar o botão para ele realizar os próximos comandos. E vai ter um delay aqui de 50 milissegundos. E também diz que vai receber o número e o valor da variável, agora é a segundo valor. O valor 2, que vai mostrar, já que é o case 2, ele vai mostrar o segundo valor. E quando o botão 2, o Enter, o botão branco for pressionado, o resultado vai receber a soma do valor 1 com o valor 2. Em seguida ele vai zerar os valores 1 e 2 e o estado vai para 2. O estado recebe 2. E aqui o debounce, que ele vai esperar a pessoa soltar o botão para ele ir para os próximos comandos. E o delay de 50 milissegundos. Então, no segundo caso, no terceiro caso, na verdade, o case 2, o display vai ficar zerado, o mostrador vai mostrar o resultado, vai receber o resultado, e o pin aqui o if vai ler o botão o branco, que é o enter. Quando ele for pressionado, o estado vai para 0, que volta para o primeiro estado. O estado da máquina vai para 0 e o mostrador também é zerado. E cada iteração da máquina, ele vai atualizar esse port D disk, recebe disk, e port C recebe mostrador. É assim que funciona esta máquina de estados. Ele vai mostrar vai somar e mostrar no mostrador o resultado da soma em binário. Agora eu vou mostrar ele funcionando. Primeiro valor, segundo valor. E é isso. Obrigado por assistir.